Olá pessoal, tudo bem? Mais um assunto da eletricidade. Vamos falar agora sobre energia armazenada em um capacitor. Então só recordando, né, que um capacitor é um dispositivo, né, um elemento de circuito elétrico que serve para quê? Para armazenar energia. E como que ele faz isso? Armazenando cargas elétricas. Então a gente já viu na aula anterior. Se você não viu, até seria legal você dar uma olhadinha primeiro na aula anterior, né, de capacitores. A gente viu a definição de capacitância, tá certo? Viu como é que funcionava basicamente aí um capacitor. E agora, gente, eu quero falar a respeito da energia armazenada por esse capacitor. Então, o que acontece? Imagine que você tem aqui um gerador elétrico, uma bateria, polo negativo, polo positivo. No caso aqui a gente está trabalhando com um gerador ideal, tá certo? A tensão fornecida por ele é U. Luciano, isso são horas de chegar, Luciano? Desculpa. Luciano está chegando agora, pessoal. Vocês estão vendo que horas é, né? A hora que ele chega aqui. Você acha que tem cabimento coisa dessa? Mas vamos continuar aqui. Então você pegou aqui o gerador, ligou o capacitor, né? Cada placa do capacitor você conecta a um dos terminais aqui do gerador. E o que vai acontecer, gente? Ele vai armazenar cargas. Vai ter um polo positivo aqui onde está o positivo, um negativo onde está o negativo, então acumula menos Q numa placa, mais Q na outra placa, certo? Bom, a gente pode calcular essa energia armazenada no capacitor fazendo essa conta aqui, ó. Energia é Q vezes U sobre 2. Ou seja, você vai pegar a carga armazenada vezes a tensão, a diferença de potencial, e dividir por 2. Agora, como nós vimos na aula passada que capacitância é carga por tensão, a gente pode falar então que carga é capacitância vezes tensão. Vou até escrever aqui, ó. Carga é capacitância vezes tensão. Aliás, tem gente que até prefere essa forma aqui de pensar em capacitância, né? O famoso QQ. Bom, se você trocar o Q pelo CU, vai ficar CU quadrado sobre 2 ou Q quadrado sobre 2, só que só o U que está ao quadrado, hein, pessoal? Não é o C também. Então, CU quadrado sobre 2 é assim que você vai calcular a energia armazenada no capacitor. Lembrando, né, que não importa se a energia de um jeito ou do outro tal, a unidade de energia é o joule. Beleza? E para a gente terminar esse assunto, eu queria comentar com você uma situação que é muito comum de aparecer em prova, né? Então, para você entender se caso caia na sua prova, para você saber resolver. Então, eu fiz aqui um circuito elétrico, aqui você tem um gerador ideal, tensão U. Aqui eu coloquei um L, que é uma lâmpada, tá? Aqui coloquei um capacitor e aqui eu coloquei uma chave K. Essa chave é um interruptor, que quando está aberto não faz passar corrente e quando está fechado faz passar corrente. Então, vamos imaginar pegar esse circuito aqui e você fechar essa chave. O que vai acontecer? Ao fecharmos a chave K, a lâmpada L vai acender. Por que ela vai acender? Porque vai começar a passar corrente elétrica aqui, tá certo? Só que, ao mesmo tempo que essa lâmpada começa a brilhar, né, pessoal? O capacitor começa a armazenar carga. Então ele vai armazenando, e o que acontece? O brilho dessa lâmpada vai o quê? Diminuindo. Então, ó, com o tempo o brilho da lâmpada diminui até que apaga. Quando apaga a lâmpada, o que significa? Que esse capacitor está carregado. Para de passar corrente. Então, esse é um conceito importante. Se você tem um capacitor que está carregado, gente, totalmente, não vai passar mais corrente por ele. E o que a gente pode concluir? Que a tensão nos terminais do capacitor é a própria tensão do gerador. Não tem tensão aqui porque justamente não passa corrente. Ok?
Agora, uma outra pergunta que ele pode fazer, até na sequência dessa que eu falei, é a seguinte. Agora imagina você tirar esse gerador e você ligar simplesmente o capacitor à lâmpada. Então esquece o gerador, conecta o capacitor carregado à lâmpada. O que que acontece? Se ligarmos somente o capacitor carregado à lâmpada, o que que vai acontecer, pessoal? O capacitor vai descarregar essa energia que ele armazenou, onde? Na lâmpada. Então na hora que você conecta, a lâmpada brilha forte, só que o que que vai acontecer com essa lâmpada? Ela vai diminuindo o brilho, diminuindo, diminuindo, até que uma hora vai apagar. O que que aconteceu? Aconteceu que toda aquela energia armazenada pelo capacitor, né, foi descarregada na lâmpada e aí acabou a energia e, portanto, acabou a corrente. E aí você, para usar esse capacitor, você vai ter que fazer o quê? O processo tudo de novo. Carregá-lo para depois você conectar e descarregá-lo também. Beleza, gente? Ó, para completar o assunto capacitor, tá faltando a gente falar de associação, que é justamente a aula que está na sequência aí. Vejo vocês lá. Muito obrigado, valeu!